Oi, gente, bom dia, espero que todo mundo esteja bem. Meu nome é Isabela Marzola, eu sou jornalista e trabalho na comunicação do Instituto Brasil-Israel. Eu estou aqui com a Daniela Kresh, correspondente jornalista em Tel Aviv, e a gente vai fazer agora o Expresso Israel, que é um resumo das principais notícias da semana de Israel e do Oriente Médio. E a gente vai começar, né, Dani, falando sobre turistas, um casal de turistas na Turquia que foram presos. Eles foram soltos recentemente, na quinta-feira, mas que acabaram sendo presos. Pois é, não sei se vocês conhecem aquele filme O Expresso da Meia-Noite, que é um rapaz que foi preso por um pequeno crime na Turquia e ficou preso não sei quanto tempo, anos, tal, e tudo, Uhum. e em condições terríveis. Então, isso lembrou um pouco a história do Expresso Do da filme. Meia-Noite. Um casal israelense de seus 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, entre 40 e 50 anos, a Nathalie e o Mordi Oknin, de Modi'in, que mora em Modi'in, aqui no centro de Israel, foram passar férias, folga, lá uns dias de feriado na Turquia, inclusive até chegaram a filmar um vídeo falando, tudo ótimo aqui na Turquia, todo mundo é maravilhoso, e aí eles subiram num dos prédios mais altos de Ankara, parece, e eles lá tem um restaurante, eles começaram a tirar fotos de cima no restaurante, e eles estavam com um amigo que é turco, e o amigo falou para eles: olha, lá onde mora o Erdogan, o líder ditatorial O Turquia, presidente nesse da momento, Turquia. exatamente, é, é lá onde ele mora. E aí eles tiraram foto e meio que de brincadeira, eles passaram essa foto no WhatsApp da família deles aqui para Israel, e eles fizeram um círculo amarelo assim em volta da casa, falando: olha, essa é a casa do Erdogan. E ao que parece, esse restaurante tem câmeras, e a segurança do prédio ou do restaurante acharam esquisito aquilo lá que estava acontecendo, viram na câmera que tinha uma foto da casa do Erdogan com um círculo amarelo. E foram lá e perguntar, falar com esse casal, prender esse casal, e levaram esse casal para a polícia e começaram a perguntar, fazer perguntas, tal, não sei o quê, e chegou um certo momento que eles estavam sendo acusados de espionagem. Quer dizer, um casal que estava em cima no restaurante tirando foto, Turistas, turista tirando foto de tudo, e de repente, porque tiraram foto da casa do Erdogan, que eles não sabiam que era proibido, parece que é proibido, não sei nem se alguém na Turquia, algum turco sabe disso, eles foram presos, foram levados para a prisão. O ministro do interior da Turquia disse que eles iam ser indiciados por espionagem política e militar, foi isso que ele falou. E a eita. família desse casal, eles são motoristas de ônibus aqui em Modin. A família desesperada, tendo que fazer campanha na internet para conseguir dinheiro para pagar um advogado e tudo. E eles ficaram 8 dias na prisão, e aí na quinta-feira de manhã, 5 horas da manhã, sem ninguém saber, aí não vazou para a imprensa. Eu fui dormir na quinta-feira de noite, na quarta-feira de noite, achando que, sei lá, quando é que eles vão ser, que esse casal vai ser solto, né? Só se falava disso na semana passada. De repente, eu acordei 7 horas da manhã, eles já estavam em Israel. Quer dizer, eles saíram às 5 horas da manhã, chegaram às 6 e pouco, em Israel, para surpresa de todo mundo, inclusive da imprensa. Ao que parece, houve realmente contatos feitos por debaixo dos panos, por canais diplomáticos, né? O Naftali E Bennett estava envolvido, inclusive, o tanto Yair Naftali Lapid. Bennett, o primeiro-ministro, como o ministro das Relações Exteriores, Yair Lapid, como o presidente Yitzhak Herzog, os três meio que se uniram para fazer alguma coisa, e eles conseguiram, e na verdade o preço que eles tiveram que pagar para o Erdogan foi telefonemas, que o Erdogan, enfim, politicamente para ele, Estreitar a relação depois que eles de uma maneira perceberam, forçada. depois que as autoridades turcas perceberam que eram turistas, então como é que eles vão, enfim, que eles vão ganhar com essa situação, né? Então eles Uhum. chegaram à conclusão que eles não vão ganhar nada, e aí o Erdogan resolveu que para ganhar nessa situação seria bom que ele recebesse um telefonema
Então, ele recebeu um telefonema do presidente primeiro, do Yitzhak Herzog, ligou para o Erdogan pessoalmente para agradecer o Erdogan por tudo que ele fez para soltar o casal. E aí, no dia seguinte, o Naftali Bennett ligou para o Erdogan, foi o primeiro telefonema entre o Erdogan e um primeiro-ministro desde 2013, né? O Erdogan está há um tempão no poder, né? Quer dizer, então, uma tentativa de melhorar a situação, e também eu acho que houve aí também uma promessa de que o governo israelense não vai colocar a Turquia na lista de países para os israelenses não visitarem, porque o turismo é muito importante. O turismo israelense é muito importante para a Turquia. Um erro desses pode fazer um montão de israelenses não querer ir para a Turquia. Eu não iria. Eu ia perguntar isso. Isso afeta bastante o setor de turismo da Turquia, né? Isso, E é um setor econômico importante, né, do exatamente. Em país. 2010, houve um quiprocó desses entre Israel e Turquia. Já desde que o Erdogan está no poder, 2008, 2009, eu acho, a situação entre Israel e Turquia degringolou, piorou muito. Até então era uma boa relacionamento entre os dois países. E em 2010 houve aquele incidente do navio Mármara. Não vou explicar tudo aqui que não dá tempo, mas teve um incidente diplomático muito grave entre Israel e Turquia e começou a haver um sentimento muito ruim dos israelenses indo para a Turquia, lojas dizendo aqui não entra israelense, aqui não entra judeu, uma coisa assim, um antissemitismo super forte. E aí, por um tempão, os turistas israelenses não foram para a Turquia, eles trocaram a Turquia pela Grécia. E isso causou uma crise muito grande no turismo turco. Então, agora, eu acho que talvez, pelo menos isso, o Erdogan está querendo salvar desse caso absurdo, ridículo, de prender 2 turistas de meia idade, Espionagem ônibus política e por militar. espionagem. Mas, obviamente, aqui eles são tratados como heróis, estão sendo tratados como heróis. Está sendo bastante na mídia, né? Fotos da E família. o Bennett está ganhando muito ponto na opinião pública. Muito, muito. Foi divulgado um vídeo do Bennett e o Yair Lapid conversando com os dois, depois que eles chegaram, em que eles agradecem, muito obrigado por tudo que vocês fizeram, e aí o Bennett e o Lapid falando junto com eles, e num clima muito bom, uma coisa que os israelenses talvez não tivessem acostumados na época do Netanyahu. O Netanyahu, primeiro, não eram 2 pessoas que iriam falar, era sempre só o Netanyahu. E segundo, o Netanyahu tem pessoas em volta dele que seriam muito mais linha dura, talvez, entendeu? Protocolares. E talvez não fizessem as coisas por debaixo dos panos de maneira tão secreta e tão quieta, de uma maneira tão rápida e quieta, sem também ego, sem falar, fui eu que fiz. O Naftali Bennett não fez nenhum discurso em horário nobre dizendo, eu é que trouxe eles de volta, olha como eu sou bom. Netanyahu certamente faria alguma coisa parecida. E falando em Netanyahu, a gente vai falar agora sobre o julgamento do ex-primeiro-ministro de Israel, que está sendo acusado com acusações graves, né? Suborno, ele é acusado corrupção. de corrupção, né? Ele são vários artigos, mas em geral, mas a gente pode dizer que é de corrupção. Talvez não corrupção Suborno, né? Nos níveis brasileiros, por suborno. Não, nos níveis brasileiros. Mas num dos casos, que é o caso 1000, ele é acusado de receber presentes muito caros de pessoas milhões, assim, não chega milhões, a ser. Não milhões, mas milhares. Eles acusados de receber $200.000, uma coisa assim, em presentes que eles não colocaram, eles não registraram isso como presente, porque eles não podem, como pessoas físicas, receber presentes enquanto eu falo eles, primeiro-ministro, é ele e a mulher dele, a Sara Netanyahu, a mulher dele. E essa semana saiu a imprensa israelense falou de uma secretária de um desses caras que deram muitos presentes caros para Sara Netanyahu, para a mulher do Netanyahu. Ela foi a público e ela contou a história de um bracelete que um cara chamado Arnon Milchan, que é um israelense, mas que vive nos Estados Unidos há muitos anos, ele é produtor de cinema, produziu vários filmes famosos e tal, e ele costumava dar a pedido da própria Sara Netanyahu, essa que é a questão, ela pedia para ele, dá para ela presentes, e nesse caso do bracelete foi no dia de aniversário de casamento de 24 anos entre ela e o Netanyahu, e ela pediu, eu quero um bracelete, e o bracelete, na imprensa israelense, eles descobriram o valor, na época, era 2015, uma coisa assim, e o valor era $40.000.
E ela recebeu esse bracelete, além de outras coisas, casaco de não sei o quê, de bolsas caras, tá, não sei o quê. E aí ela Lembra um fez pouco também o caso do Eduardo Cunha com a mulher dele, que recebia aquelas totalmente, me lembra bolsas muito uma de coisa do grife. Sérgio Cabral, É. lembra muito. Só que essa secretária conta que ela recebeu um telefonema ou um e-mail de volta da Sara Netanyahu, dizendo que ela não gostou do bracelete porque ela mostrou isso para o marido dela, para o Netanyahu, Bibi Netanyahu, Benjamin Netanyahu, e ele falou que esse bracelete foi feito na România e eles não gostam de coisas feitas na România. Romênia, fala em português? Romênia. Romênia, e o Netanyahu, quer dizer, isso prova que o Netanyahu sabia que ela estava recebendo presentes caros demais, entendeu? Isso não é algo que você pode fazer enquanto você é autoridade pública. Você não pode receber presentes de milhares de dólares e dizer que porque você é a primeira dama, entendeu? Não pode acontecer isso. Então, isso esse é o mais novo escândalo que está acontecendo justamente com o segundo testemunho de uma testemunha da promotoria, que é uma testemunha que é um ex-assessor do Netanyahu, que está colocando a boca no trombone, falando um montão de coisas, não Tem só a ver do também com a mídia, né? Que o Bibi Netanyahu ele favorecia alguns veículos de comunicação para ter cobertura positiva. Tem a ver com com exatamente. esse último assessor que se falou, né? Testemunha. O Netanyahu ele é acusado em 3 casos, que são chamados casos 1000, 2000 e 4000. Tinha o caso 3000, mas o caso 3000 não acabou não tendo indiciamento. Então, o caso 1000 é essa coisa dos presentes da Sara Netanyahu e tal. E o caso 4000 é isso que você falou, de ele ir a veículos de comunicação, principalmente um site chamado Walla, e ele ia nesse site e falava, vamos fazer aqui eu tomo lá da cá, eu dou para vocês as notícias em primeira mão, ou possibilidade de ganhar como é que chama isso? Quando você faz uma Um concorrência, favorecimento na frente ganhar uma sair antes da concorrência aqui e concorrência. ali, tá, não sei o quê, e vocês só publicam coisas boas a meu favor, tá? E realmente esse cara, essa segunda testemunha, um cara chamado Nir Hefetz, que foi um assessor pessoal do Netanyahu, está começando a colocar a boca no trombone, até porque esse Nir Hefetz, ele gravou todas as conversas, todas. Ele tinha essa mania de gravar todos os telefonemas dele com, eu não sei como é que é família, amigos, acho que até família e amigos. Um pouco paranoico. Totalmente paranoico, mas que agora essas fitas, essas conversas estão sendo vazadas todo dia. A gente ouve conversas assim de o cabelo ficar em pé, entendeu? Então, esse julgamento vai dar para a gente várias emoções nas próximas semanas e meses, e vamos ver, né? Vai demorar, o julgamento ainda vai durar alguns anos, não é para agora, mas... Eu ia perguntar justamente isso, Dani, qual que é a possibilidade dele ser condenado? Porque agora ele não tem o foro privilegiado, né, de primeiro-ministro. Ele também não tinha como primeiro-ministro. Uma das coisas que ele queria para continuar a ser primeiro-ministro era ter um foro justamente... a única coisa que ele queria para ter esse fórum era continuar a ser primeiro-ministro e conseguir aprovar uma lei que dissesse, se você é primeiro-ministro, você tem fórum privilegiado, tal. Ele não tinha, entendeu? Ele tinha, na verdade, aqui em Israel, você pode continuar a ser primeiro-ministro sendo indiciado, você não tem um fórum privilegiado, mas você pode continuar a ser primeiro-ministro. E você só vai, na verdade, pagar pelos seus né, né, depois que você sair do cargo, né? Então, na verdade, esse é um dos motivos, talvez, que ele quisesse se manter como primeiro-ministro por tanto tempo, para ele estar no poder. Mas se ele fosse condenado, ele teria que deixar o poder. Quer dizer, aqui em Israel você pode ser primeiro-ministro mesmo sendo indiciado, mas se você é condenado, você não pode mais ser primeiro-ministro. Então, se for condenado, ele já não poderia, de qualquer maneira, ser primeiro-ministro, mas ele, não sei, eu acho que não tem ninguém que agora tem uma previsão de que vai acabar em pizza. Nem quando vai terminar, nem o que vai acontecer, e se ele for condenado, se ele vai ser condenado à prisão mesmo, ou se vai ser uma coisa meio dinheiro só, ou trabalhos voluntários e comunitários,
não dá para saber. Ainda tem muitos desdobramentos, né? Sim, muita água vai Também rolar ainda debaixo dessa ponte. O terceiro pode. assunto é uma coisa interessante, não sei quem veio aqui a Israel, quem visitou Tel Aviv, certamente passou pela rodoviária de Tel Aviv. A rodoviária de Tel Aviv é um lugar assim que fica no sul da cidade, mas é um lugar muito importante, principalmente para turistas que não tem carro, não tem tal, que sempre vão andar de transporte público. Sempre quando você vai de algum lugar e chega em Tel Aviv, você tem uma rodoviária. Tem alguns outros lugares também, pequenas outras rodoviárias, mas a grande rodoviária de Tel Aviv é uma rodoviária que sempre foi muito polêmica, desde que ela foi criada, desde que ela foi inaugurada, 30 anos, 1993 ela foi inaugurada, e ela é uma espécie de elefante branco no meio de Tel Aviv. Ela tem 8 andares, é a segunda maior rodoviária do mundo, tem 8 andares, 29 escadas, 13 elevadores, um cinema, um teatro, galerias, museu, igreja, clínicas, tudo isso dentro de uma rodoviária. Sem contar centenas de lojas, né? Porque a ideia do cara que fez essa rodoviária, que na verdade a ideia começou em 50 e tantos, era justamente combinar uma rodoviária com uma espécie de shopping center. Tá? Só que na década de 90, quando isso foi construído, quando isso foi realmente terminado, né? A construção foi na década de 80, quando foi finalmente inaugurado na década de 90, as coisas meio que já tinham mudado urbanisticamente no mundo, né? E mudaram mais ainda nas próximas décadas. Que, por exemplo, o primeiro andar, que era um lugar onde tinha os ônibus municipais, e o último andar eram os ônibus intermunicipais, a ideia é que as pessoas tinham que andar do primeiro até o oitavo andar, e aí iam comprando no meio para chegar nos ônibus intermunicipais. Então, a ideia era justamente que as pessoas circulassem pelo primeiro e último andar. Só que ninguém naquela época pensava tanto na questão de poluição, de questão urbanística. Então, o primeiro andar era uma poluição de ônibus, imagina, era um lugar fechado. Também não tinha aquela ideia que a gente tem de shopping center hoje aberto, mais verde, mais integrado na natureza. Não, é tudo fechadão, é um negócio assim, é meio claustrofóbico, entendeu? E aí você tem aquela poluição no primeiro andar, eles fecharam então o primeiro andar. E aí os ônibus começaram a ir só no sétimo, construíram um oitavo andar, então ônibus agora só no sétimo, oitavo andar. E o que acontece com os Andares de comerciantes baixo. que estão... Os comerciantes dos andares de 2, 3, 4 começaram a falir. E aí foi fechando, cada andar foi fechando. Hoje em dia, eu acho que só tem 2 andares que funcionam, além dos andares que tem ônibus, e os outros andares, você parece que você está andando numa cidade fantasma, estilo Hollywood, um negócio assim que dá até medo. Não sei se alguém tem coragem de andar lá de noite, entendeu? Deve ter fantasma pra caramba. Mas, e o que acontece é que depois de, enfim, muitos anos em que a prefeitura de Tel Aviv, porque você fica um elefante branco enorme, e fica no sul de Tel Aviv, que são bairros um pouco mais desfavorecidos de Tel Aviv, mas que mesmo assim vale muito dinheiro aquele terreno, né? Manter Entendeu? aquilo. E não é só manter o terreno, se você destrói aquilo lá e constrói prédios, você ganha muito dinheiro como prefeitura, entendeu? E pessoas, né, e empresas que vão construir novos prédios, né? Então, há muito tempo que a prefeitura quer fechar essa rodoviária para Aquela rodoviária. aproveitar aquele terreno para outras coisas. E, finalmente, eles conseguiram, depois de, sei lá, dezenas de anos, conseguiram um dia final, vai fechar no dia 5 de dezembro. Quem veio aqui a Tel Aviv sabe que é uma coisa dramática, é um lugar muito emblemático de Tel Aviv, e é complicado, porque ainda tem vários lojistas lá, ainda tem 1.000 pessoas que trabalham lá, vão perder o Existe emprego. pessoa que mora lá dentro, Mora lá Daniela? dentro, não tem pessoa, mas Não certamente tem. em volta da rodoviária, você tem hoje em dia muitos imigrantes ilegais que circulam por lá, tem prostituição, tem pessoas enfim, sem moradias que ficam dos ladinhos, ou de vez em quando conseguem entrar lá, mas depois são É expulsos. isso que eu ia falar, se porque tiveram esses andares que ficaram desocupados, Sim, tem talvez algumas de alguém. vez em quando, mas né, algumas pessoas conseguem invadir, entrar lá dentro, tal e tudo. Quer dizer, então, vai causar um impacto grande na cidade, essa questão.
não. Até porque também os ônibus vão ter que ser desviados para outros lugares. Então, você vai ter que construir várias centrais de ônibus em outros lugares da cidade, vai mudar toda a estrutura, as linhas de ônibus vão ter que mudar, a pessoa que está acostumada a ir pegar sempre o mesmo ônibus para não sei para onde vai ter que se acostumar. Enfim, vai ser uma confusão. Eu não sei se dia 5 de dezembro vai ser o dia final, se vai ter algum tipo de... não, peraí. De comemoração de encerramento. Não, comemoração não vai ter. O que eu digo é se as pessoas que trabalham lá e que protesto, lojistas vão conseguir fazer algum tipo de protesto, vão conseguir ir até o Supremo Tribunal. Eu acho que não. Acho que 5 de dezembro é o dia final. Mas certamente vai ser uma coisa dramática para Tel Aviv. E só para finalizar, tem algum projeto já que vai substituir a rodoviária ou ainda não? Projetos tem muitos já. Agora, eu não sei qual que vai ser escolhido, mas provavelmente projetos de construção de prédios altos, de prédios arranha-céus. Não da prefeitura, empresas privadas. Sim, mas as empresas privadas que vão ter que pagar impostos para a prefeitura, e as pessoas que vão morar lá vão ter que pagar IPTU, essas coisas. Para a prefeitura é um bom negócio você destruir aquilo e transformar aquilo num lugar em prédios altos para moradia. Investimento. Provavelmente vai ter isso. Bom, então esse foi o Expresso Israel desta semana. A gente vai deixar o vídeo aqui do programa no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel, no Instagram do Instituto Brasil Israel, que é inclusive @Instituto Brasil Israel, e aproveitem e sigam a gente por lá. No Twitter é @ib_br e curtam nossa página no Facebook, que é a Instituto Brasil Israel. A gente também tem uma newsletter com as notícias escritas e, enfim, outros artigos sobre Israel e Oriente Médio. Para isso vocês podem clicar no link que a gente vai deixar aqui na bio do Instagram. E vão dizer que o Instituto Brasil Israel, o Expresso Israel, segue o mesmo propósito do Instituto, que é disseminar e produzir conhecimento de Israel, do Oriente Médio e da Palestina. Tchau!